Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E neste sexto episódio, vamos com o tema As Divisões Religiosas. Para onde eu irei? Essa é uma pergunta que o povo se faz, né, perante as divisões, a esse aglomerados de instituições religiosas. Um fica perguntando para o outro, para onde eu irei? Vou para cá ou vou para lá? São várias instituições religiosas, né? Cada uma com sua placa denominacional, e os irmãos ficam se perguntando. Então, deu origem a esse tema, as divisões religiosas, para onde eu irei. Vamos começar cumprimentando os irmãos que se fazem presente na nossa humilde bancada. Cumprimento com a paz do nosso Criador e altos exércitos, o irmão Wagner Rai, irmão Roberto Flávio, irmã Maria Pacheco, e nos bastidores, irmão Lucas Mascarenhas, irmão Breno Oliveira, e eu, Gilsomar Fronteiro, cumprimento você, que dá valor ao nosso trabalho, nos prestigiando. Louvado seja ele. Vamos, então, para o sexto episódio de Verdades e Mentiras, as divisões religiosas, para onde eu irei. Meus irmãos, a religião é um conjunto de crenças, de práticas, de valores e até textos, né, que orientam a relação entre o ser humano e o divino. Já vimos nos episódios anteriores o caminho que nos leva à vida, a porta da salvação, que é um. Mas por que então temos tantas religiões com suas doutrinas que diferem umas das outras? A gente vê em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Shaul, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu do Machia. Está o Machia dividido? Foi Shaul apregoado por vós? Ou fostes vós emergido em nome de Shaul? Dou graças a Yahweh, porque a nenhum de vós emergi, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes emergido em meu nome. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então vemos aí uma clara preocupação quanto às divisões e às dissensões, né, que existiam naquelas igrejas, né, vamos chamar assim, naquele ajuntamento, né? Então, fica a pergunta o primeiro questionamento para esse sexto episódio de Verdades e Mentiras. Como aconteceu as divisões religiosas? Como começaram a crescer e a se dividir essas instituições? O corpo do Machia, ele está fatiado? Será que ele está dividido? Eu vou levar essa primeira pergunta para o irmão Wagner Rai. Irmão Wagner Rai, fica à vontade para trazer a tua primeira expressão, tua primeira explanação. Em nome de Yahshua Mashiach. Fica à vontade, meu irmão. Aleluia. A paz de Yahshua, o Mashiach, o Ismar, o Pacheco, o Lucas, essa pergunta, ela me leva a dizer que as divisões religiosas, elas vieram de um descontentamento e uma falta de pessoas coesas umas com a outra. E o principal disso tudo é o afastamento do Criador, pois o DCH do ser humano cria sempre as dificuldades para a obediência às Escrituras
ao ponto de trazer divisão, né? O DCH aqui que eu digo é o dispositivo do comportamento humano. Em Juízes, no capítulo 12, no versículo 6, então diz assim, diziam, então diga, por exemplo, essa passagem, Jefté, né, ele era meio-irmão, né, dos herdeiros, irmãos, e tiveram que, por inveja, desertar ele, né, da herança, né, por ser filho de não mesmo da mesma mãe do mesmo pai, mas por parte de pai. Então seus irmãos eles ficaram cercados pelos inimigos e Jefté foi viver a vida dele. Mas quando eles se depararam com a dificuldade com os inimigos, eles foram lá e procuraram Jefté. Então reconheceram que a unção estava sobre ele. E aí em Juízes, no capítulo 12, versículo 6, então essa divisão trouxe, como posso dizer, trouxe um código para que Jefté protegesse aqueles que estavam sob a orientação dele, né? Então, no Rio Jordão, ao outro lado, Jefté, do lado de cá, os seus irmãos. Só que havia uma intriga, havia combate. Então, Jefté fez assim: vamos fazer um código entre nós, porque se alguém passar lá da tribo dos Efraimitas, eles têm que dizer o código. Se não disser, é porque eles vêm com má intenção. Aí então ele diga Shibolete. Se atravessar alguém, vocês falam para ele dizer Shibolete. Se ele disser Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão, ali mesmo. E morreram 42 mil eframeitas. Eles foram mortos nessa ocasião e nessa divisão. Então, na vida cotidiana deles, e aí a posterioridade, quando tudo se acalmou, veio a se cumprir a profecia do patriarca Jacó, né? Esse registro está em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 16, que diz: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Por que Dan? Porque logo após veio Sansão, né? Então, ali os tempos dos juízes, Sansão sendo da tribo de Dan, então ele julgou os israelenses, né, os Ialdins, né, como juiz, se cumprindo Gênesis 49, versículo 16. Então, como nós podemos compreender esse versículo 16? Então, como uma das tribos, pois Sansão casou-se com uma filisteia, não se casou com um Ialdim, pois até as inquisições dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, o Império Romano com Constantino, o Império Bizantino com o Imperador Teodósio, iniciando-se no ano 395 até 1534, né, a sua influência, né, o seu legado, com a morte de William Tyndale, né, um teólogo inglês, que fez, né, em outros podcasts, em outros episódios, nós explicamos isso. Então, não havia esse costume da prática da prostituição cultural. Por que prostituição cultural? Porque os Ialdins, eles eram fechados. Eles não se casavam com outras etnias. Mas por causa das inquisições de Anás e Caifás, né, do Império de Constantino, do Império Teodósio, né, o Império Bizantino e por diante, então eles fugiam das suas nações e começavam -se a casar com outras etnias. Que a perseguição foram muitas. Então essa prostituição cultural não se havia entre os judeus e os Ialdins. Por quê? Porque Moisés escreveu lá no deserto
em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 8, que quando Yahweh, teu Criador, te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais poderosas do que tu, e ao teu Criador as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade dela, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que sirvam a outros deuses. E a ira de Yahweh se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque o povo Kadosh é ao Yahweh, teu Criador. O Yahweh, teu Criador, te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Yahweh não tomar prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão eram mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque Yahweh vos ama, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Yahweh vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, o povo não tinha esse costume, né? E Sansão, ele quebrou essas escrituras de Deuteronômio, capítulo 7. Casando-se com a filisteia, Dalila. E houve uma divisão entre o povo, porque o povo não aceitava Dalila. Mas como Sansão julgava seus irmãos, né, era da tribo de Dan, era juiz, então ele prevaleceu. Mas esse costume, entre os Yaldins, sempre vem quando há uma perseguição, nas inquisições que veio posteriormente, né? A história, ela comprova. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yalcha, a salvação dos que creem, e vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho.
Então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.